Olá, sejam bem-vindos! Esse aqui é o primeiro vídeo aqui no canal e eu finalmente decidi botar as caras e compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, vamos começar. Bem, vocês sabem o que é Kevlar? Pium, pium, pium. Pium, pium, pium. Bem, talvez algum de vocês já tenha ouvido falar desse material, o famoso Kevlar, que é bem usado em coletes à prova de balas, mas também ele tem outras aplicações. Eles são aplicados em chassi de veículos, em tanques de carros de corrida, em capacetes, em luvas, em blindagens de veículos militares, vestimentas de policiais, bombeiros, pilotos de corrida. Esse material, além dele ter uma alta resistência mecânica, ele também é leve, ele é maleável, ele tem uma ótima estabilidade térmica e resistência ao fogo. A sua criação foi em 1965 pela cientista química Stephanie Louise Kolek, que ela era da empresa norte-americana DuPont. Ela desenvolveu a primeira poliaramida, mais conhecida como Kevlar. O Kevlar é o nome comercial dessa poliaramida da própria DuPont. Na década de 1960, o intuito dos pesquisadores da DuPont era fazer a invenção de pneus que sejam ultra leves. Esses pneus eles seriam feitos à base dessa fibra, que ela seria uma fibra forte, firme, leve, que seria para economizar a gasolina, né, e assim deixando os carros mais econômicos. Naquela época, o nylon e o poliéster representavam a tecnologia de ponta das fibras sintéticas. Então, foram usados químicos à base de nylon para a criação do Kevlar. As poliaramidas, elas são polímeros, ou seja, como todos os polímeros, elas vão ter uma unidade de repetição, um mero, que ela vai se repetir ao longo dessas grandes moléculas, dessas macromoléculas. No caso da primeira poliaramida, ela tem como nome o polipefileno de teraftalamida. Ou seja, a gente tem essa unidade de repetição que vai se ligando com outras até a formação dessa macromolécula. Atualmente nós temos diversos tipos de poliaramidas comerciais, todas elas com as mesmas propriedades e composições semelhantes, né, onde todas elas têm anéis aromáticos em suas cadeias e os grupos amidas. E aqui nós temos alguns exemplos de outras poliaramidas comerciais. Mas por que o Kevlar é uma fibra tão forte? Para começar, a gente pode fazer uma associação entre o nylon e o Kevlar, onde o nylon seria um macarrão cru e o Kevlar um macarrão cozido. Tá, ok, mas como assim um macarrão cru ou macarrão cozido? Bem, essa analogia ela vai ficar um pouco mais clara na cabeça de vocês quando a gente demonstra as duas unidades de repetições das moléculas desses dois polímeros. A gente consegue perceber que nesses dois polímeros eles apresentam estruturas muito semelhantes, com a presença dos grupos amidas, mas o que difere os dois é a presença dos anéis aromáticos na cadeia do Kevlar e do nylon não. Tanto no nylon como no Kevlar, a gente vai ter ligações de hidrogênio entre essas moléculas, que estão representadas aqui. Nessas moléculas, por conta dos grupos amidas, a gente vai ter uma forte atração, a gente vai criar uma polaridade entre essas moléculas, criando as atrações intermoleculares, ou seja, na presença do hidrogênio com esses outros átomos eletronegativos, a gente vai criar uma região positiva e uma região negativa, onde vai ter forte atração. As ligações de hidrogênio são muito fortes. O que acontece é que no Kevlar, com seus anéis aromáticos, juntamente com essas ligações amidas, elas
vão criar uma estrutura polimérica muito rígida, que vão empilhar as cadeias de maneira muito organizada, que irão maximizar a eficácia dessas ligações de hidrogênio. Bem, essas cadeias que estão altamente organizadas, né, que algumas pessoas associam como se fossem correntes, elas vão formar essas lâminas que vão se acumular, que vão se acumulando ao longo do eixo da fibra. Bem, para a gente superar essas fortes atrações que existem entre essas moléculas, a gente vai ter que fornecer uma energia suficiente para vencê-las. Bem, então a gente tem o Kevlar, que será o nosso macarrão cru. No Kevlar, onde a gente tem esses anéis aromáticos, vai ocorrer no nylon. Esses anéis aromáticos irão ser substituídos por carbonos. Aqui no caso a gente tem 6 carbonos ligados entre si por ligação simples, e na qual essas ligações elas são muito mais flexíveis, elas têm mais liberdade de se movimentar ali, daquela molécula se movimentar, onde a gente vai ter um arranjo aleatório dessas cadeias. Ainda ocorre as ligações de hidrogênio, mas não vai ser de uma maneira tão organizada e eficiente como no Kevlar. Apenas um adendo, a poliamida, ela também, a gente tem diversos tipos de poliamidas comerciais, então o nylon também é um material muito interessante, que talvez possa ser o tema de um próximo vídeo. E aí então temos a nossa associação do nylon, aquele macarrão cozido, mas aquela coisa mais aleatória, aquela coisa mais flexível. Nossa, bateu fome agora. Bem, aí a gente consegue entender as propriedades impressionantes do Kevlar. Essa fibra, ela tem uma relação resistência-peso maior que do aço, onde alguns autores dizem que ele tem uma força 5 a 7 vezes maior do que o aço. Eu sabia que estava segurando a fibra do futuro. E chegamos ao fim do vídeo, pessoal. Obrigada por assistirem. Curtam, mandem comentários, sugestões, se inscrevam e obrigado por assistirem. Até a próxima!